Hello class, good morning. Bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje estudaremos o módulo 4, que está na página 24 do material de vocês, ok? Neste módulo estudaremos Evolution of the Earth. Mais uma vez, Evolution of the Earth, ou seja, evolução da Terra. No capítulo anterior, a gente aprendeu um pouco sobre os nomes dos planetas, sobre o sistema solar. E neste nosso novo módulo a gente vai estudar um pouquinho mais especificamente sobre o nosso planeta, ok? Aqui, como vocês podem perceber, que o conteúdo ele vai estar trabalhando a evolução da Terra. E nesta imagem, nesta figura, nós temos uma figura que está representando a evolução com o passar dos tempos, ok? Vai começar bem aqui, ó. A evolução da Terra vai começar bem aqui nesta parte que está escrito The Earth Beginning, ou seja, essa bolinha bem aqui, ó, que tem essa cor vermelha aqui, está escrito o seguinte, The Earth Beginning, ou seja, o começo de tudo, ou o começo do planeta Terra. Aí essa figura ela vai funcionar dessa forma, aqui vai ser o início, ok? Aí conforme for passando essas laterais aqui, ó, a Terra vai estar evoluindo. Vão estar surgindo animais, seres vivos, não vivos, como a gente já estudou, até chegar nesta última volta aqui, ó, que é o último estágio da nossa figura, ou seja, quando os seres humanos aparecem. Então, no material de vocês vão ficar com a seguinte parte. Cada item dessa cadeia evolutiva possui um termo em inglês, como eu falei para vocês. O primeiro termo que aparece é The Earth Beginning, que seria o começo do planeta Terra. No entanto, todos os itens estão em inglês, ou seja, eu quero que vocês coloquem em português. Essa vai ser a primeira tarefa de vocês. Então, vocês podem usar um smartphone ou um dicionário que vocês quiserem usar para estar traduzindo esses termos aqui, ó. Ok? Eu quero todos os termos de cada estágio desta parte da evolução da Terra em português, ok? Como vocês podem ver, temos só os termos em inglês. Então, em resumo, aqui é uma figura que mostra, que apresenta como seria, da forma mais básica, essa evolução do planeta Terra, ok? Então, como eu falei para vocês, começa bem aqui, ó, e vai como uma espiral, olha aqui, ó, um movimento de espiral até a nossa última figura aqui, ó, que está representando a última evolução. Continuando agora na página 26, temos a questão Read the text and complete with the verbs in the box, ou seja, leia o texto, esse texto bem aqui, e complete esses espaços com essas palavras aqui que temos no box. Attention, the text is about affecting the past. Olha aqui, atenção, o texto é sobre um fato ou um acontecimento no passado. So the verbs must be in the past too. Então os verbos devem estar no passado. Por que desta informação bem aqui nessa questão? É o seguinte, todos os verbos aqui nesse box estão no presente. E o comando está dizendo que você tem que retirar do presente e colocar no passado, nesses espaços aqui. Mas como é que eu sei que todos estão no presente? Porque todos têm o TO. Olha essa informação, muito importante. Como é que eu identifico um verbo no presente? Basta eu olhar. Se tiver o TO, aquele determinado verbo está no presente ou aquela determinada situação está no presente. Eu vou ajudar vocês a responder essa questão, vai ser um pouco demorado, mas se você não conseguir acompanhar, pausa o vídeo e escreva a resposta. Primeiro espaço aqui, ó. Everything, aí é uma palavrinha, 45 billion years ago, ou seja, tudo começou há 4,5 bilhões de anos atrás. O verbo no passado é começou, é esse primeiro verbo aqui, ó. Aí você vai pegar ele e colocar nesse espaço. Lembrando, você não pode colocar o TO, porque a gente está estudando o passado. O passado não tem TO. Você pega a partir da segunda palavra. Olha, isso é para fazer em todas as palavras. Então você vai pegar o start, colocar bem aqui, acrescentando o ED. Por que ED, professor? Porque todos os verbos são regulares. Se você tem que colocar no passado, lembra que o passado
ele vai ser dividido em verbo regular e verbo irregular. Mas aqui nessa questão só temos verbos regulares, ou seja, todos os verbos devem estar com as letrinhas ED no final. Então, a primeira resposta é essa. Start. Você coloca bem aqui acrescentando o ED. The earth was really, really hot. A terra era muito, muito quente. Essa palavra aqui é quente. No plants and no animals. Não havia plantas e nem animais morando ali ou que moravam. Então, a segunda resposta é essa bem aqui, ó. Live. Aí você coloca bem aqui acrescentando o desenho no final. Terceira resposta. After hundreds of millions of years, olha que depois de centenas de milhares de anos, só depois disso, the earth, olha aqui, ó, a terra se tornou mais fria ou cada vez mais fria. A palavra tornou tá bem aqui, a terceira palavrinha. Essa palavra, você pega essa palavra e coloca bem aqui com ED. Próximo espaço. The air slowly, ou seja, o ar mudou lentamente. A palavra mudou está bem aqui, ó. Então você pega esta palavra bem aqui e coloca ela nesse espaço com ED, não esqueçam. Próximo espaço. The water slowly, a água também mudou lentamente, tornou. Aí você, nesse espaço, você vai repetir a palavra que você já até colocou anteriormente. Essa bem aqui, essa terceira. Então, essa terceira palavrinha, você vai colocar ela com ED nesta bem aqui, ó, neste espaço, ok? Então, próxima resposta. Big oceans were, olha aqui, ó, grandes oceanos foram formados. Aí você vai pegar a palavra formado, olha aí aqui, ó, é esta palavrinha bem aqui, ó. Aí essa palavra form, você vai colocar o ED nela e escrever a palavrinha bem aqui, ó. Aí, nosso próximo espaço. Lots and lots of molecules. Olha aqui, ó. Ou seja, muitas e muitas moléculas se moveram. O verbo mover, a gente vai tentar procurar, ó. Bem aqui, ó. Essa palavra move, aí você vai colocar o D, a letra D, aí no final, tá? Ela bem aqui. Próximo espaço. Then what? Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, o que aconteceu? Olha a interrogação. Aconteceu, a gente vai procurar onde é que tá aconteceu. É essa bem aqui, ó. Aconteceu. Aí você vai colocar o ED, lembrando, sem o TO, nenhuma deve ter o TO. Aí você vai escrever essa palavra com ED no final. Bem aqui nesse espaço, próxima interrogação. Continuando. One of the molecules, olha aqui, uma das moléculas, aí você vai colocar a palavra que a gente até colocou anteriormente, tornou, que é nesse espaço, você vai colocar a terceira palavra com ED no final. Essa palavra aqui novamente. Lembrando que tem o número 3, porque ela no texto foi usada 3 vezes. Essa aqui é a nossa última vez. Continuando. Colocou a palavra lá, aí próximo espaço, esse antes do DNA aqui, ó. Antes do DNA. Antes do DNA, você vai colocar call, que é a palavra chamar. Vamos aqui, ó. Antes do DNA, você vai colocar essa palavra aqui, ó, com ED. Essa palavra. Ah, eu não entendi, professor. Então, olha aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Uma das moléculas, a gente está falando sobre moléculas. Uma das moléculas se juntou com outras partículazinhas e formou o DNA. Essa palavra aqui, ó, que a gente colocou bem aqui, ó, chamou ou formou, essa bem aqui, ó, chamou. Então, as partículas se juntaram e formaram o DNA. Aqui nesse espaço antes do DNA, é essa aqui, ó. Continuando. This molecule, ou seja, esta molécula se dividiu. A palavra dividir é esta bem aqui, ó. Vamos procurar. A palavra, parece com o português. Essa aqui, ó. É divide. Essa palavra divide. Você coloca ela lá naquele espaço com ED. Qual espaço? Essa aqui, ó. Abaixo da palavra de DNA. Você coloca lá divide. Lembrando com ED no final, ok? Continuando. Aqui próximo. These two. Olha aqui, ó. Essas duas. Aí qual é que eu vou colocar aqui, ó? A mesma palavra. A mesma palavra que você colocou aqui, ó. Divided, ou seja, dividiu, você vai colocar aqui também, dividiu. Por que de novo? Olha o que está dizendo. Essa molécula de DNA, ela se dividiu em mais duas, ou seja, uma molécula se dividiu em outras moléculas. Olha aqui, ó. Essa molécula dividiu, ela mesma se dividiu em mais duas. Por isso que tem duas palavras aqui repetidas. Dividiu e dividiu. Com ED, não esqueçam.
Continuando lá. All of them, ou seja, todas elas, todas as moléculas. Aí a gente vai colocar aqui, essa palavra aqui, ó, continuou, que está bem aqui, ó. Continue, ou seja, com ED, não esqueçam, ED no final, essa palavra continuou. Todas elas continuaram a quê? Lembrando, a molécula se dividiu e ela mesma se dividiu mais 2 vezes e todas elas continuaram a se dividir por milhões de anos. Muito bem, olha aqui, ó. Depois de muitas divisões, after so many divisions, depois de muitas divisões, olha aqui, ó, some cells, agora a próxima resposta. Algumas células começaram, lembra começar? A nossa primeira palavra, você vai tornar a repetir ela aqui. Por quê? Porque ela foi usada 2 vezes. Então, essa palavra start, você coloca bem aqui, ó, onde eu falei para vocês. Depois que você colocar aqui, ó, essa palavra started, some cells started, como eu falei, coloca ela bem aqui, ó. Essa palavra você vai colocar bem aqui, ó. Algumas células começaram a mudar. Olha que some cells start. Nesse espaço, não esqueçam essa palavra aqui com ED. Continuando. To change, começaram a mudar algumas células. They, agora aqui temos outra resposta. Change, estas células mudaram. Aí qual é a palavra que eu vou colocar? A palavra que eu vou colocar é a palavra mudaram, como eu falei para vocês. Essa bem aqui, ó. Essa que eu estou indicando aqui, ó, a última palavra da terceira linha, você vai colocar nesse primeiro espaço aqui, ó, ok? Ao lado dela, você vai colocar a palavra precisou. Ao lado dela, você vai colocar a palavra precisou, que é esta palavra aqui, ó, need, N-E-E-D, need, N-E-E-D. Você vai colocar aqui ao lado dela. Ou seja, estas células mudaram e precisaram de outras células para formar, assim, então, outras células. Lembrando, lá no início da evolução, a gente partiu para esse desenvolvimento, uma célula formando outras células, ou seja, uma cadeia infinita de mudanças, ok? Continuando, estas mesmas células pareceram diferentes. Olha que coisa interessante aqui. Uma célula formou outra célula e esta mesma célula formou um grupo de células diferentes. É igual uma família, por exemplo, que tem um filho, aí o filho tem outro filho, aí tem outro filho, ou seja, começa a ter moléculas ou pessoas diferentes. Então aqui são mudanças diferentes. Aqui nesta palavra, bem aqui, ó, aqui está faltando, perto de diferente, você vai colocar pareceram. A palavra pareceram é a palavra, essa aqui, ó. Essa palavra bem aqui, look. Aí você vai colocar ela com ED, bem aqui, ó, antes de diferente. Continuando. Some of them, algumas delas, olha aqui, algumas delas criaram, olha aqui, ó, vamos colocar nesse espaço a palavra criaram, mas qual é a palavra criaram? A palavra criaram parece com português. Vamos lá, ó, essa aqui, ó, create, você vai colocar esta palavrinha com ED, ok? Bem aqui nesse espaço, ao lado dessa palavrinha na cor verde. Things, então olha aqui, algumas dessas células, elas nasceram ou foram formadas de forma diferente. Até, olha uma coisa interessante, até algumas dessas células, algumas dessas partes, formaram ou criaram barbatanas. Olha aqui, ó, temos no vocabulário lá, barbatanas. Continuando, others, aí vocês vão colocar novamente a palavra criaram, bem aqui, ó, criaram, que a gente acabou de usar, que é esta palavra bem aqui, ó, create. Essa palavra create vai tornar a se repetir bem aqui nesse espaço com ED. Olha aqui, ó, algumas criaram barbatanas e outras criaram pernas. Ou seja, olha como houve, olha como aconteceu essa mudança. As células formando coisas diferentes, algumas células formando barbatanas, outras formando pernas, continuando. It was almost as if they, olha aqui, ó, foi como se eles, aí nesse espaço aqui, ó, você vai colocar a palavra brincou, que é a palavra play, que a gente vê muito em videogame. Então, qual é essa palavra? É bem aqui, ó, essa palavra play, mas você vai colocar com ED, não esqueçam, tá bom? A play é a palavra para este espaço aqui, ó, continuando. With each other, olha aqui, com cada um. Olha o que está dizendo. Parecia, essas células estavam
se multiplicando, se agindo, pareciam até que elas estavam brincando, né? Isso que está dizendo aqui, ó, brincando de forma, eu formo isso, eu formo aquilo, eu vou formar uma orelha, vou formar uma barbatana, vou formar uma perna, uma cabeça. Então, aqui está falando desta brincadeira aqui, ó, que pareciam que as células estavam brincando, porque cada uma escolhia ser uma coisa diferente. Continuando. Lembrando aqui, ó, it was almost of they, continuando, bem aqui, ó. Como eu falei para vocês, aqui você vai colocar play, que era brincando, e no próximo espaço você vai colocar ajudou, que é help. Vamos lá procurar a palavra help. Aqui nesse espaço você vai colocar esta palavrinha, help, só que com ED, não esqueçam, tá? Com ED. Olha aqui, mas por que help? Ajudar. Olha o que está dizendo. Aqui falamos da brincadeira, né? Que cada um escolhesse alguma coisa diferente. E depois disso, ele diz o seguinte: it was almost as if they helped each other to live in different places. Olha aqui, ó. Parecia que as células estavam ajudando as outras células. Olha aqui, help, como eu falei, é ajudar a se manter em diferentes lugares. Olha aqui, to live, ou seja, a viver em diferentes lugares. Como, por exemplo, tem bichinhos, tem animais que vivem só na água. Ou seja, foram células que foram se adaptando para viver naquele ambiente. É disso que a gente está falando. Continuando. For hundreds of millions of years, por centenas de milhares de anos, eles seguiram. Seguiram o quê? Este ciclo natural, ou seja, esse ciclo de multiplicação celular natural. Essa multiplicação, essa transformação durante milhares de anos. Isso que eu falei para vocês, tornou a continuar e continua até hoje. Olha aqui, ó. Aqui nesse espaço é o seguinte, a gente vai colocar followed, ou seja, seguiram. Depois de centenas de milhares de anos, as células seguiram. Mas como é seguiram? Seguir em inglês, a gente costuma ver até por exemplo, no Twitter, em algumas redes sociais, é follow. A palavra seguir é follow. Vamos ver, é esta palavra aqui, follow. Aí você vai pegar essa palavra e colocar ed e preencher ela nesse espaço. Depois de centenas de milhares de anos, eles seguiram, novamente, essa resposta, essa bem aqui, ó, essa palavrinha bem aqui, é a resposta desse espaço, com ed, não esqueça. Those creatures, olha aqui, ó, aquelas criaturas, como eu falei para vocês, as células criaram outras coisas. Aquelas criaturas, aqui vocês vão colocar a palavra mudaram. Aquelas criaturas mudaram muito, ou seja, como eu falei das transformações, mudaram muito. Aqui a palavra é mudar. Mudar é esta palavrinha aqui, ó, change, como está aqui entre parênteses, que ela vai ser usada 3 vezes. Aí você coloca essa palavra change bem aqui, ó, próxima palavra creatures, próxima palavra criaturas. Coloca esta palavra com ed, não esqueçam. Continuando, for many decades, por muitas décadas, cientistas o que? Conversaram um com o outro. A palavra conversaram é talk. A palavra conversar é esta bem aqui, ó. Talk. É esta palavra bem aqui, ó. Abaixo da primeira palavra, T-A-L-K. Então você vai colocar essa palavra T-A-L-K bem aqui, gente. Mas não esqueçam de colocar o ED. Você vai colocar bem aqui, ó. T-A-L-K, ED. Sempre vai ter o ED no final. Por muitas décadas, muitos cientistas conversaram um com o outro, continuando, e se perguntaram. A palavra perguntar é essa bem aqui, ó. A-S-K. Ask. Então você vai colocar essa palavra ask, essa que eu estou indicando bem aqui, nesse espaço com ED. Aí se perguntaram o quê? How did it happen? Ou seja, muitos cientistas durante décadas, aliás, muitas décadas se perguntaram por que isso aconteceu? How did it happen? Ou seja, os cientistas perguntaram por que essas transformações aconteceram? Continuando. Scientists always, os cientistas sempre tentaram entender como tudo isso aconteceu, como essas transformações de moléculas, o porquê aconteceram. Então, como vocês ouviram, falei a palavra tentaram. A palavra tentar é esta bem aqui, ó.
T-R-Y, T-R-Y. Aí você pega ela e coloca bem aqui. Mas olha essa observação. O passado de palavras que terminam com Y, eu corto o Y e acrescento IED no lugar desse Y. Então vai ficar T-R-I-E-D. Não esqueçam, toda palavra que termina com Y, para eu formular o passado, eu corto o Y e acrescento no lugar dele as letrinhas I, E, D. Você responde desta forma. Continuando. Aqui no penúltimo espaço, você vai colocar funcionou, funcionou. Aqui está dizendo, eles tentaram entender, mas nunca, na verdade, descobriram o porquê dessa funcionalidade das células, dessa questão da multiplicação das células. Então, você coloca funcionou. Funcionou é essa palavra, work, W-O-R-K, W-O-R-K, W-O-R-K. Você pega esta palavra e reescreve bem aqui, ó, com ED. O último espaço aqui, ó, they. Aí você coloca o seguinte aqui, ó, a palavra aprender, no caso, aprendeu. Vamos procurar a palavra aprendeu. Essa bem aqui, ó, learn. Você pega ela, coloca o ED e escreve bem aqui, ó, desta forma. Ok? Aí a gente já finalizou todo esse texto, já completamos. Se você não conseguiu completar, gente, volta o vídeo e dá um pause em cada resposta, ok? Para tentar preencher todos os espaços. Eu vou querer as fotos de todos os exercícios, como de costume, como eu sempre falo para vocês, ok? Vocês vão precisar me mandar essa foto desta atividade, por exemplo. Agora a gente vai para a seção checkpoint, aqui no módulo 4. No módulo 4, temos a questão Number the picture according to the history of the earth. Então, está dizendo o seguinte, você vai ter que enumerar essas imagens de acordo com a história, ou seja, de acordo com o acontecimento, o que veio primeiro, o que aconteceu primeiro. Vamos lá. O que aconteceu primeiro? Foram o aparecimento das algas, tá? Isso aqui foi o primeiro acontecimento, o aparecimento das algas. Então você vai colocar bem aqui, ó, número 1, foi a primeira coisa que aconteceu. O que aconteceu, qual foi o segundo acontecimento depois do aparecimento das algas? Foi dos peixes, então coloca o número 2 no peixe, tá? Qual foi o terceiro acontecimento? O aparecimento dos dinossauros. Qual foi o quarto? Do monkeys. O acontecimento foi o aparecimento dos monkeys, que são os macacos. E por último, quem apareceu foram nós, né? Os humanos, ok? Agora a gente vai passar para a nossa atividade. Aliás, vamos tentar fechar rapidinho esse conteúdo. É fácil, gente. Essa parte aqui, lembra, sempre quando eu falo que a gente vai dar início a grammar, significa, quando a gente vê essa palavra grammar, isso quer dizer que a gente vai parar um pouquinho o nosso conteúdo para estudar um pouco sobre a gramática da língua inglesa. E, gente, é muito fácil daqui, ó. O nosso assunto gramatical é sobre preposições. Quantas preposições a gente tem aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4 preposições. Temos para at, preposição at, in, under e from. Vamos lá, é simples. Eu quero que vocês façam um resumo bem aqui para mim. O at vai ser a preposição na ou no, que vai ser usado para lugares. Para lugares, não esqueçam isso. Como assim? Como eu falo? Por exemplo, eu estou no shopping. Shopping é um lugar. Ou eu estou na escola. Ou eu estou no banco, por exemplo. Ou na igreja. É simples. O at é a preposição para se referir a lugar. E significa no ou na. Ok? Próximo. Não esqueçam, coloca esse resumo que eu acabei de falar para vocês. O in, ele vai ser usado, atenção, é no e na também. É no e na, mas quando é que vai ser usado? Quando formos referir a cidade, tá? Cidade, por exemplo, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Então, como é que eu falo em inglês, por exemplo, quando eu quero me referir a Belém? Eu falo in Belém, in Rio de Janeiro, in Marabá, in São Paulo. Então, novamente, o at para lugares, no shopping, no banco, o in para cidades. Quando eu falo at, é lugares específicos, tá?
Por exemplo, o banco é um lugar específico. Como eu posso falar? O supermercado é um lugar específico. Quando eu falo Belém, por exemplo, Belém não é um lugar específico, tem muita coisa, né? Não é um lugar específico como, por exemplo, padaria. Padaria você sabe que é aquele lugar específico, ou supermercado, ou escola, por exemplo. Agora, quando eu falo o nome de uma cidade, você não está me mostrando nada em específico. O in, ele vai ser usado para a cidade, como eu falei, em Belém, em São Paulo, em Rio de Janeiro. Próximo, under. Under, quando é que eu vou usar? Under significa embaixo. Então, sempre quando você for usar a palavra embaixo, essa preposição, você usa under. Por exemplo, o gato está embaixo da mesa. Então, você vai usar the cat. Cat é gato. The cat is under the table. Ou seja, o gato está embaixo da mesa. É simples, isso aqui é bem simples. From e to. Quando é que eu vou usar essa preposição from? A gente vai usar sempre quando tivermos... Vou passar um macete. Sempre que tiver uma data e dois espaços paralelos, você coloca primeiro o from e depois o to. Primeiro vai ser o from e depois o to. Por exemplo, eu tenho uma frase, digamos, alguma coisa, tem um espaço, aí tem uma outra escrita, umas outras palavras aí, outro espaço, aí no final dessa palavra, dessa frase, tem uma data, 2008, 2010, 2019, então você vai colocar primeiro from e depois o to nesses dois espaços aí. Mas o que significa isso, professor, na verdade? Significa de e para. From é de ou do. To é para. Vamos ver aqui o exemplo. Meu filho morou em Londres de 2015 a 2017. Então, olha aqui, ó. Temos a data aqui, ó. Na prova eu vou cobrar desta forma, tá? O from e to vai ser usado para períodos, ou seja, para datas específicas. De ou para. Não esqueçam, a tradução é de ou para. Ou pode ser a. Aquele a craseado. Lembra lá com acento agudo do outro lado? Então, de, para ou a craseado. Se você não conseguiu entender na prova, basta você saber. Se tiver uma questão, preencha com as preposições. Aí, se tiver uma data lá e dois espaços, você já sabe que eu quero que vocês coloquem a preposição de e a preposição para nesses respectivos espaços. Continuando. Aqui no módulo 4 temos uma atividade. Questão 1. Complete o e-mail com as preposições desse box aqui, ó, desse box. Essa atividade eu vou estar auxiliando vocês e é bem simples. Primeira preposição, at. Segunda, from, in, to e under. Vamos ver se vocês conseguiram entender. At é para lugar. From é aquela preposição que vai ser sempre usada com o to, se tiver uma data. O in é para nome de cidade, tá? Ou seja, de um local não específico. São Paulo, Rio de Janeiro. E under é para ser usado com alguma coisa relacionada que esteja embaixo ou abaixo, ok? Vamos aqui no primeiro espaço. Aqui no primeiro espaço temos o nome do hotel. O hotel é um lugar específico? Sim, ou seja, a resposta é at. Lembra lá, se for um lugar em questão é at, sempre vai ser at. Segundo espaço, temos dois períodos aí, ó. Lembra lá quando a gente estudou o dia da semana? Temos a terça e a quinta-feira, dois períodos. Aí, ou seja, se eu tiver dois períodos, por exemplo, terça e quinta, quarta e sexta, 2015, 2017, como eu falei para vocês, primeiro from e depois o to. Terceiro espaço aqui, ó. Terceiro espaço, você vai colocar a palavrinha in, ok? Qual é a palavra? Essa bem aqui, ó. É a palavra in, nesse espaço. Aí no outro espaço também, você vai tornar a repetir a palavra in. Aqui no último box, vamos responder. Você vai colocar novamente a palavra in. Coloquem a palavra in bem aqui. E no segundo box, nessa segunda parte aqui, ó, do box, você vai colocar under. Under, que é a nossa palavra embaixo, tá? Ou abaixo. Você vai colocar essas respostas. Se você não conseguiu lá ver a questão anterior, pausa o vídeo, volta, vai pausando para conseguir responder. Aqui eu deixei essa parte do homework
Eu vou passar mais duas atividades, uma ou duas atividades, mais a parte do homework, como é de costume, vocês têm que também estar realizando essa atividade. Temos a questão 2, a questão 3. O que é para fazer aqui, ó? Tá dizendo para circular o que não pertence a esse grupo de palavras. Então, temos o seguinte: A, B, C e D. Você vai procurar entre A, B, C e D qual a palavra que não pertence à mesma classe, tá? Por exemplo, se eu falo 1, 2, 3, 4, azul. Azul não tem a ver com as outras palavras que eu passei para vocês. Professor, como é que eu vou saber? Aí nessa questão você vai ter que usar o dicionário, ok? Então aqui, ó, de A, B, C e D, você dessas 4 palavras que eu estou indicando aqui, ó, você vai traduzir e aqui não fizer parte das palavras, do grupo de palavras, você circula. Aqui do mesmo jeito, ó, 4 palavras, aqui não fizer parte, você circula. Aqui também, 4 palavras, aqui não fizer parte, você vai. Isso mesmo. E aqui do mesmo jeito, traduz, usa um tradutor ou dicionário. Aqui não fizer parte, você circula. E pronto, só isso. A terceira questão. Vamos para a terceira questão. Está dizendo o seguinte: escolha a melhor resposta para preencher os espaços, ok? Vamos lá, vamos tentar fazer esta atividade. Lembrando que é na seção do dever de casa, que é referente ao nosso módulo, não esqueçam. Vamos lá. Aqui temos 1, 2 e 3. Vocês vão colocar a resposta de acordo com a preposição. Aqui tem data, não é? Vocês lembram qual é a preposição que eu sempre uso quando tiver uma data? Lembra, né? É from. Lembra que eu falei que é from? Qual é a letrinha que começa com from aqui, ó? From, olha, essa aqui, ó. Ou seja, essa não pode ser porque tem data, né? Tem que começar com from. Olha aqui, ó. Janeiro e janeiro são datas. Lembra lá, from a gente usa para datas. From e to, olha o to bem aqui, ó. Então, se essa não tem, essa não tem, essa não tem, essa não tem from, só pode ser a letra B. Então você marca a letra B e eu espero essa resposta. E eu vou estar mandando outra atividade no grupo de vocês. Ok, class? See you later. Até mais.